Olá, muito boa noite a todos e bem-vindos ao sexto episódio deste videocast chamado A Conversa sobre Comunicação. Eu chamo-me Norberto Amaral, sou consultor, sou formador e sou coach de comunicação e ajudo pessoas e empresas a comunicar da melhor forma possível através dos mais variados canais, seja em pessoa, por exemplo, no que diz respeito a public speaking ou do online. Eu sou ainda organizador do TEDx Porto, sou Toastmaster e há quase um ano, está praticamente a fazer um ano, e publiquei um livro chamado Impacto: Como Comunicar em Público. E hoje estamos aqui com o Ricardo Cabete. O Ricardo é campeão europeu de Public Speaking há uns 3 anos, é também coach em inteligência emocional e espero que vocês adorem este episódio, tanto como eu tenho esta expectativa de falar com ele. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite, Norberto. Antes de mais, um abraço a todas as pessoas que estão a ver e obrigado pelo teu convite. E é um prazer estar aqui a ter esta conversa, como tu próprio chamas, com um amigo que te considero um grande amigo e colega dos Toastmasters. Muito obrigado, Ricardo. Olha, o sentimento é igualzinho da minha parte, acredita. É uma honra ter-te aqui comigo e poder usufruir um pouco do teu conhecimento e da tua experiência, que tens certamente imensa, e espero que venhas cá partilhar um bocadinho dela durante a próxima hora, mais ou menos. Antes de começar, eu queria só dizer a todos os participantes aí em casa, ou onde quer que estejam, não tem que ser necessariamente em casa, que se quiserem deixar perguntas para mim ou para o Ricardo, ou para ambos, ou apenas comentários a dizer olá, ou beijinhos, ou abraços, podem fazê-lo através dos comentários aqui no Facebook. Nós não podemos responder através deste sistema que utilizamos, mas falamos convosco aqui online, enquanto estivermos pelo menos estiverem a fazer esses comentários em direto, e conseguimos dar essa resposta em tempo real, ok? Portanto, estejam completamente à vontade. Ricardo, antes de mais, temos que tirar isto daqui desde já. Eu quero que nos contes esta história de ter sido campeão europeu de Public Speaking. Já foi há 3 anos, eu lembro de ter estado lá, lembro de ter ficado eletrizado com a tua performance. Eu queria saber, acima de tudo, como é que foi esta experiência? É assim, eu acho que para contar a experiência da Suíça, do Intertour e ter sido campeão europeu de Public Speaking, é preciso voltar um pouco atrás. Mas a questão de eu ser tímido, acho que podemos ir mais à frente falar disso, mas a verdade é que eu já tinha tentado, eu entrei para os Toastmasters, fazendo aqui umas contas, em 2016, final de 2016. Em 2017 entrei logo por brincadeira no concurso e entrei em inglês, como tenho alguma vontade no inglês, entrei em inglês também. E acabei por ir à final europeia, logo em 2015. Em 2015 fui logo à primeira final europeia e fiquei em segundo lugar. A final europeia foi no Porto e fiquei em segundo lugar e para mim foi algo que eu entrei por brincadeira e de repente era vice-campeão europeu, não é? E eu fiquei... Mas gostei tanto da experiência porque recebemos tanto feedback e eu percebi que apesar de durante as sessões eu melhorar muito a minha capacidade de comunicação e aprender muito durante as sessões dos Toastmasters, a verdade é que foi na competição que eu evoluí mais. Porquê? Porque nas sessões Toastmasters nós praticamos, fazemos discursos e fazemos um discurso e depois recebemos feedback e depois vamos fazer outro discurso passado 1 ou 2 semanas, quando quisermos. E, obviamente, que é muito bom e melhoramos as competências. Mas no concurso, nós estamos sempre a aplicar o feedback, à medida que vamos avançando no concurso, no mesmo discurso. E eu comecei a perceber algo incrível, que é que se eu trocasse uma palavra com a outra, de repente tinha um grande impacto na audiência, um simples trocado de palavra. Ou se, quando as pessoas davam um feedback, olha, a seguir esta frase, faz uma pausa. E eu fazia uma pausa e, a seguir àquela frase que era suposto ser uma piada e ninguém se ria, de repente eu faço a pausa e toda a gente se ri. Porquê? Porque eu dei tempo para as pessoas se rirem, não continuei a falar. São pequenos pormenores que o facto de eu aplicar o feedback no mesmo discurso e treinar sempre o mesmo e ir ali quase à perfeição de palavra a palavra, fez toda a diferença na minha evolução e, portanto, eu continuei sempre nos concursos. No ano seguinte, em 2016, mais uma vez, fiz um novo discurso, sempre a melhorar, fui passando as eliminatórias e fui à final europeia, foi no Luxemburgo, e fui à final, mas não ganhei, nem sequer nos 3 primeiros fiquei. Mas continuei sempre e utilizei muito uma técnica, digamos assim, que utilizo, que é a visualização do sucesso. E imaginei aquele momento, portanto, aquilo tem como tu sabes, não é? Mas para quem não sabe, quem está a ouvir,
temos o concurso final e depois temos um jantar de gala. E é no jantar de gala que é anunciado o vencedor, é algo quase tipo a Oscars, não é? Portanto, dizem o terceiro lugar, o segundo e o primeiro. E quando eu ensaiava o discurso, eu muitas vezes visualizava eu sentado no jantar de gala e eles a dizerem, e o primeiro lugar, campeão europeu de Public Speaking, é o Ricardo Cabete. Eu visualizei, não sempre, mas muitas vezes durante esses 3 anos. No primeiro ano, eles realmente disseram o meu nome, mas foi para segundo lugar. No segundo ano, nem sequer disseram o meu nome, mas eu continuei sempre a visualizar e depois foi aquele momento mágico na Suíça, onde eu estava sentado, disseram o terceiro, o segundo e no primeiro lugar. Foi exatamente o que eu visualizei. Eu sentado no jantar de gala, já tinha bebido um bocadinho de vinho a mais, porque eles lá estavam sempre a meter. Não foste só tu, acredita? Estavam sempre a encher o copo e eu, olha, fui bebendo, já estava assim animado, mas não me esqueci daquele momento e quando eles chamaram o meu nome foi mágico, porque eu já tinha imaginado, é como se eu já tivesse estado ali naquele momento e pronto, e como estavam lá muitos portugueses, não é? A casa foi abaixo. Sim, não, isso a parte foi mais engraçada. Eu gostava de perguntar, já que tu dizes que visualizaste isso, também visualizaste ser levados em braços por dezenas de portugueses? Nessa parte não. Nessa parte não, mas foi praticamente isso, né? Eu nunca tinha visto, ou seja, já fui a muitas conferências, mas nunca ninguém demorou tanto a chegar ao palco do que eu. Porque na realidade não me largavam e estava o resto, há gravações disso, no outro dia vi uma gravação que me enviaram, em que há pessoal a olhar de género, temos mais que fazer, não é? Venha lá o vencedor, porque há aqui mais coisas nesta conferência para tratar, porque demorou à vontade mais de 1 minuto, ou 2, não sei, mas foi... Foi bastante tempo, foi bastante tempo. Eu acho que espera de alguém chegar, mas foi fantástico, sim. Olha, e diz-me uma coisa, e depois a partir daí, porque isso foi só, digamos, uma das grandes fases até lá chegar, que foste campeão europeu, e depois isso te levou-te ainda mais longe. Consegues explicar-nos, falar um pouco mais sobre isso também? Depois quem ganha na parte da Europa, digamos assim, vai à final mundial. E eu tive a sorte de ir a Vancouver, que aliás foi uma cidade incrível, eu adorei, e uma pessoa que me ajudou também a conhecer um pouco a cidade foste tu, na altura, porque já lá tinha estado e enviaste-me vários pontos turísticos, eu fui a alguns deles e adorei a cidade, aliás, tenho que lá voltar o mais rapidamente possível, é muito, muito bonita, recomendo a toda a gente. E foram, basicamente, na final estavam os 100 melhores oradores do mundo, nos Toastmasters, de quase todos os países do mundo representados, e basicamente o que aconteceu foi um networking fantástico, conheci muitos campeões do mundo, conheci pessoas com backgrounds e experiências muito diferentes, e dos 100 que lá foram, eu fiquei no top 30. Para mim foi, para quem tinha medo de falar em público, que era o meu caso, para mim foi uma conquista incrível. É mesmo. Aliás, foi engraçado porque em Winter Tour já conheceste o Mark Brown, que foi um campeão, e não sei exatamente há quanto tempo, mas já foi há alguns anos, e uma característica engraçada destas pessoas é que não é só, passa a expressão um bocadinho corriqueira, de botar faladura. São pessoas, são íntegras, são bastante humanizadas, e portanto acabam por ser mais do que só falar, acabam por ser fantásticas pessoas para nós conhecermos e para nós convivermos com elas, não é? Sim. Muitas vezes, na maior parte dos casos, não quer dizer que não hajam exceções, como há em todos os casos, Claramente. Mas na maior parte dos casos, aquelas pessoas que são famosas, ou que às vezes nós colocamos num patamar lá em cima, são pessoas bastante humildes. Obviamente, e cá está, há exceções, nós sabemos que há exceções. Mas foi isso que o Mark Brown, e eu tenho que realçar, eu conheci outros campeões do mundo, aquele que eu gostei mais de conhecer, gostei bastante de conhecer o Mark Brown, mas gostei ainda mais de conhecer o Mohamed Khatani. Sim. E é uma pessoa, eu conheci-o no Luxemburgo. Exatamente. É uma pessoa muito, muito, muito simples e de tal forma que ele ajudou-me no Luxemburgo e eu estive a fazer, antes do meu discurso de final, estive a fazer o discurso para ele e ele a dar-me um feedback ali ao vivo. Portanto, eu tinha um campeão do mundo, ele próprio disse que adorou o meu discurso, para mim, lá está, é fantástico, não é? Quase uma criança olhar para o ídolo, não é? E realmente são pessoas muito, muito humildes e isso é algo que eu valorizo em qualquer pessoa, a humildade, e eu considero que sou uma pessoa humilde e valorizo muito essa qualidade nas pessoas. É muito importante, de facto. Olha, neste percurso,
quais é que tu gostarias digamos assim, quais são os principais fatores de sucesso para um bom discurso que tu achas que fazem sentido, principalmente depois de já ter chegado a um nível tão avançado? Principais fatores para um discurso dentro ou fora dos Toastmasters? Essa é a melhor pergunta. Boa resposta. Eu acho que é até uma boa ideia dizer fora dos Toastmasters, porque a maior parte das pessoas que nos ouvem ou que nos poderão depois ver-nos posteriormente, talvez não estejam dentro desse mundo e não tenham essa noção. Por isso eu diria fora dos Toastmasters. Ok. Isto também para explicar um bocadinho, porque dentro dos Toastmasters existe uma espécie de modelo em que, por exemplo, se queremos ganhar e chegar a um determinado patamar, temos que obedecer um pouco àquele modelo. Não é oficialmente rígido, mas sabemos que por experiência, se sairmos muito fora daquele modelo, mesmo que seja um grande discurso, tem dificuldade em conseguir sucesso. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Mas sim, fora dos Toastmasters, um bom discurso ou uma boa palestra, seja o que for. Eu penso que o ponto principal é a autenticidade. A autenticidade é a principal. Ou seja, nos Toastmasters, por exemplo, nós vemos muitos pormenores, como os aquelas bengalas físicas e verbais. E a verdade é que, apesar de eu andei muitas vezes nos Toastmasters, ainda tenho alguns ainda tenho algo. Ou seja, a parte técnica da minha comunicação não é perfeita. No entanto, eu falo do coração. E isso faz-me ter muito mais sucesso do que se eu tivesse a parte técnica perfeita. Sem dúvida. Isto, por um lado, é bom para aquelas pessoas que dizem, mas eu nunca vou ser tão perfeito. E eu tenho tido muito sucesso e, como sabes, faço formações também no estrangeiro. E eu não é por ter uma oratória de excelência, tecnicamente perfeito, é porque falo do coração e falo com paixão e passo isso para as pessoas. Eu tenho essa noção e isso para mim é mais importante, é a autenticidade e comunicar com paixão. Obviamente que utilizo técnicas que aprendi nos Toastmasters e não só, para marcar mais, não é? Como começar um discurso com impacto, como finalizar um discurso com impacto, como estruturar o discurso, como interagir com as pessoas, tudo isso, muitas técnicas aprendi. Agora, aquilo não tem que ser perfeito para ser um grande discurso. Portanto, verdade. Há uma pergunta Há uma pergunta em relação a isso que eu tinha, que era o seguinte. Antes de mais, concordo totalmente contigo. A autenticidade longe é o principal fator e depois todos aqueles fatores que contribuem para a autenticidade obviamente ajudam a contribuir para o sucesso de uma comunicação como um todo. E agora há aqui uma questão que é, vamos transportar isto para o mundo dos negócios, por exemplo. Eu não tenho dúvidas que se nós formos a perguntar a um CEO ou a um administrador de uma grande empresa, toda a gente diz sim, eu também sou autêntico. Mas depois parece que lhes falta aquele fator que tu me ensinaste agora, que é o da paixão. Que muitas vezes não querem demonstrar ou não demonstram essa paixão da mesma forma. Talvez o CEO sim, talvez um outro administrador sim, mas parece que há algumas alturas em que algumas pessoas têm dificuldade em transmitir essa paixão porque acham, sei lá, esta é uma das possibilidades, obviamente há várias, mas eu sei que isto é uma das coisas que as pessoas me dizem, têm receio de, ao parecer demasiado apaixonados por um tema, que parecem um bocadinho tontinhos, ou que as pessoas acham, têm essa percepção, não quer dizer que sejam. Qual é a tua perspectiva ou a tua experiência sobre isto? Sim. Tem a ver com a questão da vulnerabilidade, na minha opinião, que é, quando nós partilhamos a nossa paixão, está ligado também com falhas que nós temos. E isso muitas vezes é difícil e foi uma conquista para mim também, não é? Portanto, o facto de eu ter medo de falar em público, não é? Não tinha medo só por ter medo, não é? Portanto, ter medo de falar em público é ter medo de nos expormos, é de expormos aquilo que nós somos, as coisas boas e as coisas más. E um CEO que, lá está, seja homem ou mulher, mas está muito dentro do homem, mostrar que é forte. Tem que mostrar que é forte. Então, muitas vezes, CEOs que têm esse mindset, que não mostram o seu lado mais negativo ou as suas falhas, não conseguem abraçar a sua vulnerabilidade, acabam por querer mostrar só aquilo que é o positivo, logo aí já não estão a ser autênticos, e ao não serem totalmente autênticos, não conseguem passar também a sua paixão da mesma forma. E, portanto, eu acho que aqui a questão, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, e aqui é o primeiro ponto que a inteligência emocional e a comunicação se cruzam,
que é a vulnerabilidade, é uma competência também de inteligência emocional, a capacidade de nós conseguirmos mostrar aquilo que nós somos, independentemente de ser positivo ou negativo, e obviamente que é preciso trabalhar cá dentro primeiro. Sim, sim. Mas tem muito a ver com isso. Nas minhas formações abertas ao público em geral, ou seja, homens e mulheres, toda a gente pode se inscrever, 85% são mulheres. Isto tem a ver com o paradigma da sociedade, Sim, em que o homem tem que mostrar que é forte. E mostrar emoções, mostrar que tem falhas, que também chora. Isso é algo que os homens em geral e algumas mulheres querem esconder. E, felizmente, já está a mudar. Mas muda muito, porque é algo, é cultural, não é só em Portugal. Ainda hoje tive uma entrevista também que foi falado isso. Em vários países do mundo, e quase todos, existe essa cultura. Portanto, devagar vamos conseguir. Sim. Aliás, deixa-me partilhar, eu tive há uns tempos uma formação em que aconteceu exatamente isso, mas com uma mulher que se recusava a contar uma história. Pedi-lhe, vamos partilhar agora, fazer um bocadinho uma parte de storytelling. Ela, histórias? O que é isso? E depois ela disse, não, eu sempre fui ensinada a não demonstrar fraqueza em lado nenhum. Profissionalmente, então, nem pensar. E eu fiquei assim, ok, eu percebo isso, mas isto já não é, estamos em 2020, não estamos em 1995, algo assim, não é? E houve eu até diria que no que diz respeito à questão da vulnerabilidade, se as pessoas não se sentem à vontade em mostrar vulnerabilidade, no mínimo dos mínimos, que não se superiorizem às outras pessoas. Que não contem aquelas histórias de eu sou o maior do mundo, eu dei a volta ao mundo sozinho e 2 voltas sem parar, ou seja o que for, a comer não sei o quê e a beber não sei o quê. E as pessoas às vezes, naquela ânsia de quererem ser os heróis e de querer partilhar as suas histórias de vida, acabam por criar quase um mito, quase que se põe lá em cima num pedestal. E depois, o que é que vai sofrer? Algumas pessoas vão gostar, na mesma, obviamente, mas há muitas que vão começar a pensar, não consigo aguentar mais desta pessoa que está aqui sempre a superiorizar-se às outras, não é? E é acaba por criar uma barreira muito grande à comunicação, e entre o orador e o público, a mensagem não passa, depois o resto as pessoas acabam por desligar um bocado, não é? Ou seja, essa vulnerabilidade, no mínimo dos mínimos, que não seja, não queria demasiado ego. Desculpa interromper. Força. Aliás, agora que falaste nesse ponto, lembrei-me, está provado que a melhor forma de criar empatia com o público é a vulnerabilidade. Ou seja, é mostrar que, por exemplo, há pessoas que têm medo de falar em público. E aqui, uma das sugestões que eu digo é, quando fores falar em público, se realmente estiveres atrapalhado ou atrapalhada, diz, olha, eu estou um pouco nervoso, tenho medo de falar em público. A partir desse momento tu ganhaste o público. Porquê? Porque 99% das pessoas também têm medo, estão lá. Portanto, já criaste a empatia. A partir daí tens 99%, se não 100% da audiência a pedir por ti, querem que corra bem. Então, é isto mesmo. Ou seja, quando nós mostramos, tem que ser autêntico, não é? Portanto, não se pode chegar lá e dizer, ok, então agora vou usar esta técnica para me ligar. Não é isso, não é? Ou seja, no fundo é sermos nós próprios, não é utilizar uma técnica, é mostrarmos aquilo que somos, porque todos nós falhamos. Eu costumo dar muito o exemplo de um líder com a sua equipa. E um líder pode ser qualquer coisa, mas vamos imaginar numa empresa. Um líder que não admite os seus erros para a sua equipa. O que acontece? Líderes que não admitem os seus erros para as suas equipas têm equipas que não admitem os seus erros para os seus líderes. Isso é muito bom, porque um líder tem que ter toda a informação. Lá está, a comunicação tem que fluir para tomar as melhores decisões baseada na informação mais clara possível e na maior quantidade de informação. A partir do momento que tem vários elementos na equipa, se não todos, que têm medo do julgamento, e então que não partilham as coisas, ou seja, não arriscam, não têm medo de arriscar, não são inovadores, não são criativos porque têm medo, ou quando falham nem sequer comunicam porque têm medo de ser despedidos ou julgados, isso é muito grave para um líder, porque vai decidir sem ter, ou vai gerir a equipa sem ter toda a informação. Quando um líder diz, olha, eu tenho dificuldades, eu tenho pontos fortes, os meus pontos fortes são estes, os meus pontos mais fracos são estes, e nestes pontos fracos eu preciso da vossa ajuda. Aliás, se calhar aqui nesta área eu não sou tão bom, mas identifico que alguns de vocês são, então vou precisar do vosso feedback, da vossa ajuda, e em conjunto vamos conseguir alcançar o objetivo. Por exemplo, não é? É uma abordagem completamente diferente e que funciona muito melhor.
Olha, Ricardo, estamos aqui connosco a ouvir-nos outro campeão europeu de Public Speaking. É verdade, já vi. Uma pergunta para ti. Eu vou colocar aqui a pergunta. A pergunta Sim. É, já agora, esta pessoa, o Jorge Crespo, o Jorge foi campeão europeu em 2012 e está aqui a perguntar, Ricardo, na tua opinião, nos dias que correm, desafiar o tal modelo que falaste seria uma mais-valia, uma inovação ou um risco, uma quebra de expectativa? O modelo dos Toastmasters. Aquele modelo dos discursos, como tinhas falado há pouco, que é uma boa ideia os discursos que vão a concurso, a competição, seguirem. Sim. A questão é desafiar em que ponto? Ou seja, eu acho que desafiar a organização, ser a organização a desafiar, acho que seria uma ótima ideia. Mas eu acho que a pergunta é, como oradores, nós desafiarmos. Isso mesmo. Eu acho que muitas vezes as mudanças vêm dessa forma. É quando, se calhar não um, mas quando 2 ou 3 ou 4, ou quando se calhar um só desafia e de repente tem sucesso porque desafiou e aquele modelo foi fantástico. E de repente muda completamente o paradigma. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta de arriscar. E por isso, aliás, no meu primeiro discurso que eu levei e que fiquei em segundo lugar, eu nunca tinha visto num discurso Toastmaster, também só estava há menos de um ano nos Toastmasters, mas decidi levar fogo real. Portanto, eu tinha fogo real em palco e decidi arriscar. Não sabia se ia correr bem, se as pessoas iam gostar ou se iam... Eu nem sequer na altura sabia que havia modelos, portanto lá está. E a verdade é que eu, sem experiência nenhuma, as pessoas não me conheciam de lado nenhum, eu estava há 6 meses nos Toastmasters, fiquei em segundo lugar. Portanto, eu considero que arrisquei. Apesar de não ter ganho, eu acho que ganhei, porque eu ganhei na área, ganhei na divisão e acabei por chegar muito mais longe do que imaginei. Portanto, acho que arrisquei e foi bom. Sim, portanto, eu recordo perfeitamente desse discurso. A minha resposta é sim, acho que devemos arriscar e quando arriscamos-nos a mudar esse modelo. Olha, eu lembro perfeitamente de ver esse teu discurso quando estiveste a fazer a final da divisão em Leiria e que a maior parte das pessoas, apesar de não sentirem as pestanas chamuscadas, ficaram mesmo muito surpreendidas quando viram a carteira ao lume ali a arder e as pessoas todas, espetacular, foi um momento mesmo assim forte, muito forte mesmo emocionalmente, as pessoas ficaram muito surpreendidas acima de tudo. E lá está, imprevisível. Já agora que falaste dessa parte, gostava de introduzir aqui um tema da comunicação e mais juntar a comunicação com as emoções. Lembrei-me agora de um tema e acho que era interessante. Eu utilizo muito esse tipo de impacto, seja o fogo, seja outras formas de interagir com a pessoa, com a audiência, que cria emoção. Porquê? Porque está provado cientificamente que quando nós criamos emoção, nós fixamos a aprendizagem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu passei uma mensagem nesse discurso. Como no final eu tenho o fogo, as pessoas sentem uma determinada emoção forte. Essa emoção vai fazer com que aquilo que eles aprenderam ou ouviram segundos atrás fique gravado, ou mais facilmente gravado no cérebro. E isso podemos ver quando nós perguntamos às pessoas que têm mais de uma certa idade, digamos assim, onde é que elas estavam no ataque do 11 de setembro, quando toda a gente sabe com um pormenor. Eu, por exemplo, lembro que estava na cozinha, liguei a televisão da cozinha ou seja, lembro-me exatamente da divisão onde é que estava. Se me perguntarem o que é que eu estava a fazer no dia a seguir, não me lembro. Porque naquele momento teve um impacto, a emoção foi tão forte, e não interessa se é uma emoção agradável ou desagradável, o que interessa é que é uma emoção forte, tudo o que acontece ali fica gravado. Por isso é que os momentos que nos lembramos da nossa vida são aqueles que têm uma emoção ligada, um casamento, nascimento de um filho, uma morte de um familiar, seja agradável ou desagradável, fica gravado. Porquê? Porque tem emoção. A emoção ajuda à aprendizagem. Quando nós estamos naquela aula secante na faculdade, o que acontece? Passado uma hora ou imediatamente esquecemos tudo o que aprendemos, porque não tem emoção. Mas se nós estivermos naquela aula em que aquilo não tinha interesse nenhum, mas foi tão mau, que criou uma emoção em nós, se calhar até vamos lembrar daquela aula tão má, daqui a muitos anos ainda vamos falar dela, porque criou uma emoção, apesar de ter sido não interessar nada o que foi falado lá. Há uma citação tipicamente atribuída a Maya Angelou, a poetisa, que é, no fim, raramente as pessoas se lembram daquilo que nós dissemos, mas ninguém se esquece como é que nós os fizemos sentir. Exatamente. E isso é muito forte mesmo, porque
É verdade, lá está, 6 meses depois, ou 1 ano depois, praticamente ninguém se vai lembrar de nenhuma das nossas... da aprendizagem, do sumo daquilo que nós dissemos, é raro, mas a emoção faz lembrar as pessoas. A emoção, de facto, é algo que, associado ao conhecimento, faz com que nós lembremos mais a emoção e o conhecimento também. Isso não falha, não é? E aliás, as pessoas que depois preferem durante uma apresentação, um discurso, uma comunicação em geral, preferem não utilizar a emoção, aquilo que vai acontecer tipicamente é que ninguém mesmo se vai lembrar absolutamente nada. Já nem digo dali a 6 meses, dali uma semana, dali a um mês. E agora mais um nível ainda, se nós tivermos uma pessoa a falar com estas características, ou seja, praticamente sem emoção, mas depois, ou imediatamente antes ou imediatamente depois, aparecerem outras pessoas que utilizam bem a emoção, no bom sentido, quando eu digo utilizar não é no sentido manipulador, mas no sentido de deixar transparecer o seu ser, não é? O que é que vai acontecer? Essa pessoa é completamente esquecida. Completamente esquecida. É a pessoa, o nome, aquilo que disse, aquilo que supostamente disse sentir, é como se não tivesse existido. Totalmente. E é uma concorrência que não há nada desleal. As pessoas sabem estas regras de jogo, preferem muitas vezes ignorá-las, mas depois elas é que sofrem. Porque depois a sua mensagem não passa, as suas propostas de projetos, o que quer que seja que fosse o objeto da sua comunicação, desaparece. Mas olha, vamos levar o assunto agora mais para a área da inteligência emocional. Tu és um coach de inteligência emocional, já tens feito imensos workshops e eu queria que nos explicasses assim, muito brevemente, antes de mais, o que é isto de inteligência emocional? Então, inteligência emocional é a definição teórica, é a capacidade de nós identificarmos as nossas próprias emoções, de conseguirmos perceber a mensagem que cada emoção nos envia, porque cada emoção tem um propósito positivo, que é principalmente a nossa sobrevivência e alcançarmos os nossos objetivos. Portanto, percebermos a mensagem que cada emoção nos envia, de conseguirmos motivar também no dia-a-dia, e depois a parte dos relacionamentos, aí entra mais a parte da comunicação com os outros, que é identificarmos as emoções nos outros através da linguagem corporal. Já vi que para a semana tens aí o Alexandre Monteiro, não é? Portanto, ele vai falar dessa parte, que é uma das partes da inteligência emocional também. E depois, a parte da gestão dos relacionamentos. Portanto, tem muito a ver com consciência das emoções primeiro e depois, sim, a regulação ou a gestão das emoções. Okay. E isto, depois, é um mundo, não é? Portanto, se nós sentimos stress ou ansiedade, precisamos de inteligência emocional para conseguir regular essas emoções. Se nós precisamos de liderar uma equipa, precisamos de inteligência emocional para conseguirmos lidar com cada pessoa que é completamente diferente, tem personalidades diferentes, formas de atuar, formas de pensar diferentes, e muitas vezes na liderança o que acontece é que um líder trata a equipa todos de forma igual. E eu sou muito a favor da igualdade, mas na liderança não é uma boa forma de liderar. Ou seja, um líder tem que saber que cada pessoa é diferente e saber, por exemplo, na motivação. Há uma pessoa que se motiva se dermos mais liberdade. Olha, dou-te mais liberdade, mais criatividade, e é assim que ela se motiva. Mas há outra não. A outra temos que dizer exatamente o que é que ela tem que fazer e motiva-se com palavras de apreço. Por exemplo, motivá-la, olha, bom trabalho, continua assim. Por exemplo, e o outro, se calhar, se eu disser bom trabalho, não sei o que, não liga nada. Eu tenho que perceber cada pessoa como é que se motiva. Isso é inteligência emocional. É olhar para os outros como alguém individual, cada um tem as suas necessidades, as suas emoções, os seus interesses, a sua personalidade, e não como um todo. Olha, ok, a melhor forma de liderar é esta, então, olha, toda a gente corrida a esta forma de liderar, não é? Portanto, o melhor líder é aquele que adapta o estilo de liderança às pessoas que têm à frente e não só às situações. Ou seja, acaba primeiro por identificar qual é o estilo vamos dizer, personalidade, o tipo de personalidade dos seus colaboradores e depois adapta a sua comunicação, adapta ao seu estilo de liderança a cada um deles. Exatamente. Ou seja, ser um líder é complicado. Ser um bom líder, um excelente líder é muito complicado, porque exige muito trabalho de compreender cada pessoa. E aí é preciso criar empatia. Porque se nós queremos saber quais são os interesses daquele elemento da nossa equipa, nós precisamos criar empatia com aquele elemento, com aquela pessoa, não é? Que está ali à nossa frente. E para isso é preciso o quê? Inteligência emocional. Ok, muito bem, faz todo sentido. Basicamente, a inteligência emocional tem dois mundos. É o mundo interior, a ligação connosco próprio, a consciência das nossas emoções, a forma como nós falamos, o nosso diálogo interior connosco,
a gerir as nossas emoções cá dentro, e depois na relação com os outros exatamente a mesma coisa. Ter a consciência social, individual, e depois gerir as emoções. Eu costumo dizer que a inteligência emocional é o ingrediente secreto para a felicidade e o sucesso, que todos nós procuramos, não é? Apesar de cada um ter a sua definição, felicidade e sucesso, mas todos nós queremos ser bem-sucedidos, sermos felizes. E a inteligência emocional é aquele ingrediente que vai fazer o clique para o conseguirmos. Agora, eu presumo... Sim, força, continua. Não, ia só dizer que é preciso muito treino. E às vezes vão a um workshop e já está feito, mas não é. É da mesma forma, se formos ao ginásio uma vez, não ficamos em forma, não é? E aqui é a mesma coisa, se formos a um workshop uma vez, não ficamos emocionalmente inteligentes. Tem que ser algo sempre, todos os dias, a treinarmos. Tal como treinamos o físico, temos de treinar a nossa mente e a nossa inteligência emocional. Sem dúvida. Eu, por aquilo que eu percebi, a inteligência emocional é uma coisa que, apesar de ser muito nossa, acaba por ser adaptada ou adaptável ou aplicável em muitas situações que não sejam apenas pessoais. Por exemplo, como tu já mencionaste, empresas ou nas relações profissionais, por todos os efeitos. Isto não é uma coisa que se cinja apenas à nossa vida pessoal, pois não? Não. Não tem a ver só com amor, afeto e carinho, não é isso? Estamos a falar mesmo. Não é por acaso que empresas como a Google, como a Nike, HP, etc., as grandes empresas a nível mundial já perceberam que se tiverem colaboradores emocionalmente inteligentes ou que trabalham essa área, o que é que vai acontecer? O lucro da empresa vai subir. Aliás, existem vários estudos do Return on Investment, portanto, do ROI das empresas, portanto, quando investiram em formações de inteligência emocional, e há vários exemplos de grandes empresas, da L'Oréal, por exemplo, em que aumentaram o lucro anual bastante depois do treino de inteligência emocional. Ou de contratarem pessoas também, ou na MetLife, contratarem pessoas para fazer as vendas com base em competências emocionais e que aumentaram com uma percentagem bastante alta as vendas que fizeram no ano. E são apenas alguns exemplos. Aliás, quem estiver a assistir, se estiver interessado também em saber estes pormenores do Return on Investment e outros, depois pode falar comigo à vontade, que eu até envio para vocês também. Fantástico, obrigado pela oferta, Ricardo, muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, também queria perceber aqui, em que medida é que a comunicação também contribui para esta inteligência emocional, se não para a inteligência emocional em si, pelo menos para a forma como, lá está, como é que nós conseguimos relacionar-nos com os outros no âmbito deste chapéu da inteligência emocional? Eu vou anunciar aqui em primeira mão. Vou anunciar aqui em primeira mão o nome do curso que eu vou lançar em breve. Ok. E chama-se Comunicação Emocionalmente Inteligente. Ok, muito bem. E a verdade é que a comunicação tem tudo a ver com a inteligência emocional. Quer seja, ou seja, a comunicação connosco, a tal parte do intrapessoal, quer seja a comunicação com os outros. Eu não consigo criar empatia com os outros sem comunicação. Eu não consigo melhorar a minha autoestima sem comunicação comigo próprio. Ou seja, tudo são técnicas de comunicação e quando nós melhoramos essa comunicação é muito poderoso. E, por exemplo, o que é que... Fazer aqui um exemplo do que é inteligência emocional, ou um breve esquema de inteligência emocional. Nós temos uma determinada ação, digamos assim, e com essa ação vamos ter um determinado resultado. Okay? O que acontece? Essa ação, o que está atrás da ação, é uma determinada emoção. Okay? A emoção antecede a ação. Essa emoção vai fazer com que nós tenhamos uma decisão para ter essa ação. O que antecede a emoção é um pensamento que nós temos dentro de nós, que é o diálogo interior que nós temos constantemente. Se eu tiver um pensamento, tenho uma determinada emoção, se eu mudar o pensamento, mudo a emoção que tenho. E a questão é, o que é que está por trás do pensamento? Que é a base, eu costumo dizer, se a inteligência emocional ou se a nossa vida é uma árvore, há algo que é a semente que está lá debaixo da terra que não se vê. E isso é as necessidades humanas básicas, ou universais neste caso. A segurança, o afeto, que todos nós precisamos. E isto é muito interessante, que é, por exemplo, se eu fui pai há 3 meses, portanto tenho uma filha, uma bebê. Parabéns.
a Diana há 3 meses. E se eu estou a falar com a minha filha e ela manda-me um sorriso de volta, não é? Eu sinto uma emoção, eu sinto-me feliz, eu sinto uma emoção agradável. Porquê? Porque uma necessidade humana básica minha está a ser satisfeita. A necessidade de conexão, de ligação, de amor. Se, por exemplo, num relacionamento nosso, uma namorada ou um marido, ou seja, nós ficamos sem um relacionamento, alguém nos deixa, uma pessoa muito querida, o que acontece? Sentimos uma emoção desagradável. Mais uma vez, porquê? Porque a nossa necessidade de ligação, de termos um relacionamento, de nos conectarmos com o outro, de amor, de amizade, não está a ser satisfeita naquele momento. Ou seja, quando as nossas necessidades estão a ser satisfeitas, sentimos emoções agradáveis. Quando não estão a ser satisfeitas, emoções desagradáveis. Portanto, aqui é muito, muito, muito importante conhecer o que vem para trás. O outro ponto é o pensamento, que é a forma como nós comunicamos connosco. O diálogo interior, que é algo que se treina. As palavras que nós utilizamos são muito poderosas para definir qual é o nosso foco na vida. E então eu posso dizer a mim próprio que eu não sou capaz, e isso vai realmente acontecer, porque eu estou a enviar mensagens, a comunicação que eu tenho com o meu cérebro é que eu não sou capaz. Então o meu cérebro vai retribuir então não vale a pena tentares. E nós não tentamos. Isso é tudo a nível inconsciente, muitas vezes. Claro, claro. As pessoas não têm consciência que isso existe e, portanto, não têm consciência sequer que conseguem alterar esse diálogo e entrar num carreiro melhor, não é? Exatamente. Ou seja, para mudarmos alguma coisa, primeiro temos que ter consciência. E essa é a parte, muitas vezes, difícil, porque nós estamos no piloto automático, não tivemos educação, infelizmente, não tivemos educação na área da emoção, da linguagem das emoções, da inteligência emocional. Então temos dificuldade porque não treinámos, porque não nos ensinaram. No fundo é isso. E por isso é que, quando as pessoas sentem stress, quando sentem ansiedade, ou uma tristeza prolongada, não sabem lidar com essa tristeza, e muitas vezes transforma-se em doenças graves como a depressão. Okay? A depressão está provado que tem a ver com um distúrbio emocional. Se aquela pessoa tivesse tido educação emocional, se tivesse tido treino para lidar com as emoções, essas pessoas que depois desenvolvem para a depressão, na maior parte dos casos, conseguiam ter recursos para não chegar a esse ponto. E, portanto, inteligência emocional não é só um bem-estar, não é só felicidade, não é só aumentar os lucros na empresa, é uma questão de saúde também. Interna. Eu digo que é o ingrediente secreto para a felicidade e para o sucesso, porque toca muitas áreas diferentes. Olha, tu agora que mencionaste este teu curso, recordo-me, comunicação emocionalmente inteligente, como é que comunicação emocionalmente inteligente. Muito bem. Tu consegues, sem estar, obviamente, a vender a galinha de ovos de ovos de ouro, ou o ganso de ovos de ouro, consegues partilhar algumas características? Diz? Estou a dizer que ainda não está pronto, está em desenvolvimento ainda. Ótimo, ótimo. Mas consegues partilhar assim uma ou duas características de um bom comunicador que consiga ser emocionalmente inteligente, por exemplo, através de num palco ou numa reunião por exemplo, de equipa com os seus colaboradores? Consegues assim partilhar algo com os nossos ouvintes? Sim, por exemplo, serve este exemplo que vou dar agora, serve quer para um palco, quer para um líder que está a fazer a reunião semanal com a equipa, por exemplo. Não é? Por exemplo, um orador que está a fazer um discurso ou uma formação, ou seja o que for, e de repente percebe que 2, 3, 4, 10, 20 pessoas na audiência fazem um determinado gesto, ou começam a mexer nos telemóveis, por exemplo. E essa consciência de que, se calhar, aquele tema não está a ser muito interessante para algumas pessoas, pode fazer com que o orador diga algo do género. Este tema que eu estou a falar agora, se calhar para alguns de vocês, é uma grande seca. Não é? E o que é que vai acontecer? As pessoas que estão no telemóvel e que estão a pensar, consciente ou inconscientemente, este tema ou este orador está a ser uma grande seca. Quando o orador diz exatamente aquilo, é uma espécie de leitura da mente, não é? Sim. É uma técnica também de comunicação, é quando o orador diz aquilo exatamente o que a pessoa do outro lado está a pensar. E isso serve não só para estes exemplos de que é uma seca, mas serve para quando a pessoa também está a gostar, não é? Portanto, existe para se ligar. Portanto, se eu estou numa palestra
e que há pessoas lá, vamos imaginar que é uma palestra gratuita, e há pessoas que estão lá porque gostam do tema e outras foram arrastadas pelo namorado ou pela namorada e estão ali, não é? Então, se aquilo acaba por ser um elefante, é o tal elefante na sala, não é? Eu posso chegar lá e dizer, ok, há aqui pessoas que estão aqui, gostam realmente do tema, mas também vejo que provavelmente há aqui um namorado ou uma namorada, há aqui um namorado que a namorada puxou pelo braço e disse, tens que ir lá ver que aquilo vai ser muito giro. E neste momento, a pessoa acorda a dizer, olha, realmente é isso. E depois eu de repente começo a falar como se eu estivesse a falar diretamente para essa pessoa. E aquela pessoa que estava desligada, de repente começa a acordar porque eu estou a falar diretamente para ela. É uma técnica, lá está, de leitura da mente, mas que ao mesmo tempo de vulnerabilidade, de irmos um pouco ao encontro da nossa audiência. No fundo, uma técnica de comunicação é não fazer igual para todos e é adaptar ao contexto. E isso é preciso algum treino, não é fácil, mas que é muito poderoso também. Olha, este tema da inteligência emocional é uma coisa que os teus workshops são procurados. Como é que isto tem corrido para ti? Porque eu sei que tu tens feito alguns em Portugal, mas também tens feito alguns no Médio Oriente. Podes partilhar um pouco esta experiência connosco? Sim, é assim, felizmente, os workshops são bastante procurados e aqui é engraçado aquela questão de, quando eu abro para o público em geral, 85% são mulheres e o restante é que são homens, e tem a ver com a tal questão cultural das emoções. Emoções, isso não é para mim, emoções é mais para as mulheres, isso não é... mas se eu puser o título do workshop Liderança com Inteligência Emocional, já aparecem os homens todos, até é engraçado. Mas sim, tenho tido muita adesão aos meus workshops, estão quase sempre cheios, e esta oportunidade de fazer formações no estrangeiro tem sido incrível. E o facto de ter feito bastantes no Médio Oriente, o ano passado fui 4 vezes ao Médio Oriente, estive na Arábia Saudita, no Bahrein, estive nos Emirados Árabes Unidos, no Dubai, e estive em Oman também. E tem sido conhecer a cultura é algo incrível, apesar deles terem um mindset, uma cultura muito diferente da nossa. É muito diferente quando nós vamos lá e vemos realmente a cultura, é muito diferente de vermos pela televisão. Aquilo que eu tenho a dizer é que, apesar de lá os países têm algumas diferenças, mas, regra geral, fui sempre muito, 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 muito bem recebido. Eles, como têm uma cultura mais fechada, ainda gostam mais das minhas palestras. Porquê? Porque eu tenho aquela tendência de chocar um pouco, a tal de criar emoção, e então, para eles é ainda mais diferente, porque eles têm aquela questão de todos vestidos de igual, os oradores falam mais ou menos da mesma forma, e depois eu chego lá e ponho fogo e incendeio o palco, não é? E eles ficam... Acham fantástico, não só porque tem fogo, mas porque tem um conteúdo também poderoso e que eles gostam. Mas tem sido uma experiência fantástica conhecer a cultura, perceber que existe interesse por inteligência emocional em todo o mundo e também a forma calorosa como eles me têm recebido. E vou-vos dizer que eu, quando vou ao Médio Oriente, sinto-me uma estrela, porque eles recebem à grande, não é? Portanto, é mesmo, eu chego lá, eles vão buscar ao aeroporto e vão buscar as malas e, se for preciso, vão buscar de limusine, aquelas coisas que eu não ligo, não é? Mas acho engraçado, porque parece que é uma coisa que só vemos nos filmes e de repente estamos a viver. E faço uma palestra e o pessoal vem tirar fotos e perguntem o Cristiano Ronaldo, e eu só falo no Cristiano Ronaldo quando eu digo que claro, é o Ronaldo. É, exatamente, é o Ronaldo. E tem sido incrível. Neste momento têm surgido outras oportunidades para ir. Aliás, se não fosse a pandemia, eu tinha ido agora nestes meses ao Japão também. Já está marcado para ir à África, Estados Unidos, Inglaterra. Vou fazer uma formação agora também para a Suíça, mas agora é online, para uma empresa na Suíça. Ou seja, tem surgido muitas oportunidades. E o mais incrível é que esta oportunidade de fazer no Médio Oriente surgiu através dos Toastmasters. Porque eu falei um dia, contando assim, vou tentar resumir, porque é uma história longa. Sim, força. Vou tentar resumir. O Lério Cunha, que aliás já entrevistaste aqui. Exatamente, foi o primeiro episódio. Com ele. O Lério Cunha competiu também comigo e esteve em Intertour e fez um discurso fantástico chamado Just Ask. E
o Just Ask, basicamente a mensagem é muito poderosa de não tenhas medo de pedir e se pedires, lá está, no fundo, abraçares a tua vulnerabilidade, não tenhas medo de pedir aquilo que realmente queres. E então eu decidi falar com o Mohamed Khatani, o campeão do mundo, e dizer, olha, eu gostava de expandir o meu negócio, o que é que achas de fazermos os dois em um workshop no Médio Oriente? E ele respondeu-me logo diretamente, disse, não. Porque ele disse-me que não e disse, porquê? Porque eu não tenho experiência para organizar nada. As pessoas ligam, eu sou campeão do mundo, né? As pessoas ligam, olha, vem aqui falar, e eu vou lá falar e eles pagam e está feito. E pronto, ok, não, pelo menos arrisquei. Mas ele disse assim, mas espera aí, que eu tenho uma amiga minha que é manager de oradores no Dubai e põe-te em contato com ela e falas com ela e ela vai-te pedir o teu currículo, etc. Falei com ela, ela gostou e organizou uma tour pelos 4 países. Estive lá 3 semanas seguidas, sempre a viajar. Viajei mais em 3 semanas do que tinha viajado em 4 ou 5 anos. E bem, foi fantástico. As pessoas gostaram tanto que no mesmo ano chamaram mais 3 vezes para lá. E este ano já estava marcado também e hei de voltar, com certeza. E, portanto, os Toastmasters, para além de me ajudarem a melhorar as minhas capacidades de comunicação, foram um veículo de networking fantástico. Eu conheço pessoas em todo o mundo, e tal como tu também, não é? Eu conheço pessoas em todo o mundo através dos Toastmasters e é incrível. Eu posso dizer mesmo que os Toastmasters mudaram a minha vida para melhor. Tenho que agradecer a todas as pessoas que conheciam os Toastmasters e à Flávia Gouveia, que foi a pessoa que me convidou em 2014, e tem sido fantástico. Mesmo, olha, por acaso é engraçado, eu recentemente fui candidato a um cargo nos Toastmasters, que acabei por não ser eleito a esse, mas fiquei com outro cargo. As eleições foram no sábado passado e eu disse exatamente isto, que os Toastmasters mudaram a minha vida, provavelmente mudaram a vida de todas as pessoas que estão neste momento a ouvir-me, não neste momento aqui, mas no momento lá que estava a falar no sábado passado, e notava-se claramente as pessoas a abanar a cabeça, a gente percebia isso completamente, porque de facto é algo que nós conseguimos ter um espaço como se fosse um ginásio onde nós podemos treinar sem quaisquer receios, recebemos feedback, é incrível. As pessoas que lá estão, a maior parte das pessoas, se não a totalidade das pessoas, são extremamente generosas. As que não são extremamente são muito generosas. E, portanto, nós conseguimos sair dali com feedback que nós, se nunca tivéssemos tido recebido feedback até ali, até ficamos surpreendidos com a qualidade, com a profundidade e também a abrangência, obviamente, desse feedback. Que vai desde a estrutura do discurso, desde a forma como nós comunicamos, desde o facto de nós termos feito ou não um bom contacto visual, todos esses aspectos, todos contam, todos somados, acabam por, ao acumular, aumentar as nossas probabilidades de sucesso. E de facto, depois é como tu dizes, quando nós vamos a estas conferências a nível europeu, a nível mundial, e conseguimos criar uma rede incrível a nível mundial, é uma tribo de pessoas que são radicalmente diferentes umas das outras por causa das suas diferentes culturas, mas de facto tem esta coisa em comum de queremos saber ser bons líderes, ser bons comunicadores, no fundo sermos boas pessoas, não é? Isso é o que conta acima de tudo. Olha, mas eu estou muito curioso com isto, agora que disseste, acho que é a altura certa para te colocar esta pergunta que está aqui, que eu tenho aqui esta dúvida, que é, quando tu te juntaste aos Toastmasters, tu já eras formador nesta área de inteligência emocional? Isto foi uma coisa que aconteceu já depois? Como é que foi mais ou menos a sequência das coisas? Eu agora tenho que fazer contas. Tens de voltar atrás outra vez, não é? Sim, foi mais ou menos na mesma altura. Porque tu me disseste, tu não eras inicialmente uma pessoa muito extrovertida, és um pouco mais tímida, tu tiveste aí uma série de reviravoltas na tua vida que te ajudaram também a mudar, não é? Sim, muitas reviravoltas. Eu era uma pessoa, depois já chego à parte de quando é que lancei a empresa. Eu era uma pessoa muito tímida. E quando eu tinha, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 4, 5 anos, por aí, e eu fui viver com a minha mãe. Via o meu pai aos fins de semana e eu vivia com a minha mãe. Portanto, até aos 16 anos, eu vivi sempre só com a minha mãe. E, portanto, a minha mãe era o meu mundo, não é? E aos 16 anos, a minha mãe faleceu. E eu fui viver com o meu pai. E sempre adorei o meu pai e sempre foi um grande exemplo para mim. E também ele influenciou muito o facto de eu vir para o desenvolvimento pessoal, que sempre me deu livros. Ainda com 14, 15, 16 anos já me dava livros de desenvolvimento pessoal na altura e que eu não ligava muito. Depois comecei a ligar também por causa dele. Mas a verdade é que quando a minha mãe faleceu, para mim foi como se o meu mundo desabasse.
eu fechei-me em mim próprio e fiz exatamente o contrário daquilo que devemos fazer, que é abrir-nos mais e irmos procurar ajuda fora, e eu fechei-me. E isso não me ajudou. E a verdade é que, à medida que os anos foram passando, eu entrei para a Engenharia Eletrotécnica, no Instituto Superior Técnico, a tirar Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. E a verdade é que, no primeiro ano, eu odiei aquilo. Eu não gostava nada do curso, mas lá está a questão da vulnerabilidade. Eu não abracei, como eu estava fechado em mim, como eu não trabalhava a minha inteligência emocional, eu não me partilhei com ninguém, de tal forma que, passado um ano, quando o meu pai me perguntou se estava a correr bem o curso, eu disse-lhe que sim, eu menti. Eu disse-lhe que sim, que já tinha passado para o segundo ano, etc. E uma pequena mentira transformou-se numa grande mentira, porque passados 3 anos, o meu pai e toda a minha família pensavam que eu estava no terceiro ano, quase no quarto, portanto quase a ser engenheiro, quando na realidade eu estava ainda no primeiro ano e tinha feito se calhar 4 ou 5 cadeiras em 3 anos. Eu já nem sequer ia à escola, eu quase vivia uma vida dupla, digamos assim, e foram os piores anos da minha vida, não é? Portanto, vivia em frustração, fechado em mim próprio, ninguém sabia, e foi uma altura complicada. E passados esses 3 anos, houve um dia que ele veio ter comigo, ter comigo ao quarto e disse-me: olha, amanhã traz o relatório, as notas dos 3 anos para eu ver, por favor. E naquele momento eu comecei a chorar e disse-lhe toda a verdade. E isso mudou bastante a minha forma de ver. Eu comecei a abrir-me mais, depois entrei para matemática aplicada, eu sou licenciado em matemática aplicada, e depois acabei por perceber que a matemática era algo que eu gostava, mas não era a minha paixão. Eu não falava de matemática como falo agora de inteligência emocional. E portanto, tive mais uns anos um pouco perdido, não sabia exatamente o que é que queria fazer, e não me via a fazer matemática para o resto da vida. E depois de vencer o medo de falar em público, acabei também por entrar para uma banda, portanto, vocalista de uma banda rock, que entretanto saí da banda, já muito recentemente saí da banda para aprender a tocar piano, para ter mais liberdade, porque não tinha qualquer formação musical, portanto vou começar agora. E é um novo desafio também. E os Toastmasters surgiram numa altura em que eu andava um pouco perdido, onde eu não sabia bem o que é que havia de fazer. E quando eu comecei a fazer discursos, as pessoas começaram a dizer: olha, Ricardo, tu inspiraste-me a fazer isto, inspiraste-me a mudar. E eu pensei assim: olha, é mesmo isto que eu vou fazer. E não, eu tive ali algum tempo só a estudar. Eu já queria fazer na altura alguma coisa com inteligência emocional, mas não tinha a coragem de dar o passo. E os Toastmasters foi o que me ajudou não, é agora, eu vou dar o passo. E então estudei há alguns anos, eu tirei uma pós-graduação em inteligência emocional, certificações internacionais em PNL, em coaching, em inteligência emocional, e acabei por lançar há 4 anos atrás a minha marca, e portanto eu entrei para os Toastmasters em 2014 e lancei 2 anos depois, lancei a Emotion Talks, e felizmente tenho tido bastante sucesso, e agora sei que é essa a minha paixão, e estou bastante feliz. E um dos meus objetivos, e uma das coisas que eu faço muito, é visualizar. Quando eu visualizo alguma coisa que eu realmente quero, 99% das vezes acontece. E não é só por visualizar, é o que eu costumo dizer, não é mágico, é porque quando eu visualizo, eu faço tudo o que preciso fazer para conseguir aquele objetivo. Tal como eu visualizei ganhar o campeonato europeu, mas não foi só por pensar, não é? Eu também já pensei num Ferrari lá fora e não aparece. Portanto, não é por eu pensar, não é por pensarmos, é por visualizarmos o mais específico possível, e isso vai-nos dar motivação e dizer ao nosso cérebro: eu consigo. E se eu consigo, o nosso cérebro vai-nos dar os recursos que nós precisamos para, e naquele caso, eu treinei, pedi feedback, ensaiei, melhorei, 1 ano, 2 anos, e passado 3 anos e tal, consegui o objetivo. E aqui, um dos meus objetivos que eu visualizo agora é viajar por todo o mundo, não só a Europa e Médio Oriente, como foi até agora, mas por todo o mundo, a ajudar as pessoas a melhorarem a sua inteligência emocional, porque sei que quando melhoram a inteligência emocional, são mais bem-sucedidos e mais felizes. Sem dúvida. Esse é o ponto principal aqui, é que
a inteligência emocional é uma coisa que parte muito de nós próprios, mas que depois nós conseguimos ver os seus efeitos nas nossas relações com as outras pessoas, e depois muito disso também é espelhado de volta para nós, com mais sucesso, com mais afeto, com mais amor das pessoas que nos rodeiam, e é isso que no fundo faz valer a pena esse investimento de tempo e de atenção e de foco na inteligência emocional, na nossa inteligência emocional. É mesmo isso. Muito bem, olha, Ricardo, eu adorei conhecer esta história. Havia partes que eu já conhecia, mas confesso que havia partes que eu não conhecia de todo, e acho que é claramente altamente emocionante e inspirador saber que, de facto, quando nós conseguimos, e às vezes há momentos assim de catarse, há momentos difíceis com algumas barreiras que se nos colocam à frente, muitas vezes nós não as pedimos, mas a verdade é que isso tudo junto acaba por criar um momento em que nós mudamos a agulha, não é? Como aquele momento em que tiveste, o teu pai te pediu para mostrar as notas dos 3 anos anteriores e tu ficaste, não é? São essas coisas às vezes que nós não pedimos por elas e elas acontecem, e depois há outras que nós fazemos por elas, como tu disseste, e visualizar, e a banda de rock, e as Toastmasters, isso tudo. É engraçado como é que a nossa vida é toda um composto de coisas que nós podemos controlar e outras que nós não podemos controlar, não é? Eu acho que há outro ponto aqui que também já está cientificamente comprovado, é que nós podemos desenvolver, melhorar a nossa inteligência emocional. E isso é muito claro na minha vida. Eu sei perfeitamente que eu com 16, 18, 22, 23, 24 anos tinha uma inteligência emocional muito baixa. Eu tinha muita dificuldade, porque não é só timidez, é dificuldade em comunicar, dificuldade em ligar-me com os outros de alguma forma, tinha dificuldade em ter alguma autoestima, em conseguir falar comigo próprio para me conseguir motivar, e isso tudo mudou. Ou seja, antes de surgir a inteligência emocional na minha vida, já aplicava, porque como lia muito desenvolvimento pessoal, já aplicava algumas coisas, fui trabalhando, não é de um dia para o outro, é preciso desenvolver. E neste momento, e é preciso ter essa humildade também, e lá está, é uma das principais características que eu admiro nos outros, porque gosto de a ter também para mim, que é, eu sei perfeitamente que, apesar de ser formador de inteligência emocional, há muitas competências que eu preciso de treinar, e eu tenho, para além de ter, quando tenho clientes, eu costumo dizer que eu sou um personal trainer de inteligência emocional, mais do que um coach. Quando tenho clientes, eu ajudo-os a conseguir, mas eu tenho um programa de personal trainer para mim também. Portanto, eu identifico quais são as competências que eu tenho que melhorar, e eu, neste momento, na minha vida, tenho determinadas competências que estou a trabalhar. E que lá está, que eu já desenvolvi muito, mas há muito mais a melhorar também. E tem mesmo que ser assim, porque lá está, ninguém é perfeito, ninguém consegue ser perfeito em todos os níveis, e basta que nós já sejamos suficientemente bons ou bastante bons nos aspectos para podermos dar formação nesses aspectos. Mas isso ainda não dá mais visibilidade sobre as nossas fraquezas, aqueles pontos de melhoria que nós devemos ter, não é? E quando estamos... Há pessoas que dizem assim, Ricardo, tu és formador de inteligência emocional, então, tu nunca vais abaixo, nem choras, não tens problema, consegues sempre ultrapassar porque já tens as ferramentas todas. E isso é uma ideia muito errada, porque ter inteligência emocional não é não sentir emoções desagradáveis, antes pelo contrário, é sentir todas as emoções, perceber que todas as emoções podem ser positivas. Ter inteligência emocional é não ficar preso nas emoções. É saber, ok, vamos imaginar, se trazem aqui uma notícia que um amigo está doente, ou que perdi um amigo, digamos assim, eu vou ficar triste. Eu não vou querer sair dessa emoção, porque a emoção é natural e tem uma função. Tem a função de baixar a energia do meu corpo para eu poder pensar sobre aquilo que aconteceu e poder me adaptar à nova situação. Portanto, como vemos, cada emoção tem um objetivo. A raiva, não é? Quando foi criada, foi para nos dar mais energia, a raiva dá-nos energia para nós reagirmos a uma injustiça ou para fugirmos de um leão, que agora já não se aplica, felizmente, não é? Mas na altura aplicava-se para termos energia para fugirmos do leão ou para lutarmos contra injustiças. A questão não é a emoção em si, é a forma como nós lidamos com a emoção. Isso é que é a inteligência emocional também. Maravilhoso. E isso é que é importante. Ricardo, estamos mesmo a chegar ao final da entrevista, mas eu não queria ir embora sem te colocar uma questão que eu sei que tu não fazes a mínima ideia que eu te vou colocar, que é muito simples, na verdade. Deixa-nos, qual é o teu pensamento final? O que é que tu gostarias que, se as pessoas que estão agora a ouvir-nos, ou mais tarde no YouTube,
quisessem lembrar-se de uma coisa, desta conversa de 1 hora, para ti o que é que seria? É interessante, normalmente é feito um resumo ou é escolhido um dos temas que foi falado. Eu vou escolher um tema diferente daquilo que nós falamos, que tem muito a ver com o que falámos, mas que eu acho que é uma mensagem que eu quero passar, que é: nós, na nossa sociedade, nós estamos constantemente a julgar, ou a avaliar, como quiserem chamar, os outros e nós próprios também. Nós próprios e os outros. E nós julgamos baseado em ações. Alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, por exemplo, e julgamos. Inteligência emocional é ver o que é que está por trás ou por baixo. Vamos imaginar que temos aqui o mar, digamos assim, as ações estão cá à tona, é aquilo que nós vemos. Mas lá por baixo, não é? Temos o resto do iceberg, podemos usar o modelo do iceberg. Temos o resto do iceberg e essa parte é que é mais importante. O que é que está por baixo? Estão as emoções daquela pessoa, estão os pensamentos daquela pessoa e estão as necessidades daquela pessoa. Então, nós vivemos num mundo muito pouco tolerante, não é só nos comentários do Facebook, é também nas empresas, nos relacionamentos, muito pouco tolerante. E é pouco tolerante porque nós julgamos aquilo que não compreendemos. Uhum. E quando alguém faz alguma coisa ou diz alguma coisa que nós não compreendemos ou que colocamos uma determinada intenção negativa àquele comportamento, nós não conseguimos criar essa empatia ou relacionarmos com aquela pessoa. Quando nós vamos ver o que está por trás da tal semente, quais são as necessidades, emoções e pensamentos daquela pessoa, então aí nós vamos muito mais fundo. Então eu posso, por exemplo, dar o exemplo de quando eu menti ao meu pai, eu aqui posso ter várias opções em termos de diálogo interior. O diálogo que eu tive no início, quando não era emocionalmente inteligente, ou era menos, era: eu sou um mau filho, ou sou um mentiroso, ou, por exemplo, eu não mereço, eu devia ter feito, ou seja, começar a mandar abaixo, a autoestima, mandar abaixo. Porquê? Porque eu estava a olhar apenas para a ação, aquilo que eu fiz, menti, ponto final. Mas se eu começar a olhar mais para dentro, eu consigo perceber as emoções que eu senti. E porquê é que eu fiz? Qual é que era a necessidade que estava por trás? A minha necessidade era o sucesso. Eu queria alcançar tanto o sucesso, eu queria mostrar tanto o sucesso, que não tive a coragem, digamos assim, de mostrar que eu estava a falhar. Uhum. Okay? Não estava a conseguir. Então, quando eu penso desta forma, eu consigo criar maior empatia comigo próprio. Porque, então eu já percebo, posso não aceitar, mas já compreendo porque é que eu fiz. E se nós fizermos isto connosco, vamos aumentar a nossa autoestima, vamos compreender melhor. E se fizermos com os outros, vai ser exatamente da mesma forma. Alguém no trabalho, por exemplo, faz uma coisa que nós não gostamos, vamos tentar perceber o que é que está por trás. E se não compreendermos, vamos falar com a pessoa. Porque existe muita... Agora, falando também da comunicação, existe a maior parte dos conflitos, não são um conflito, uma pessoa quer uma coisa e o outro quer o contrário. Não, são falhas de comunicação ou má comunicação. Isso mesmo. Se houver uma comunicação clara entre os dois lados, quando as necessidades estão partilhadas, os conflitos, 90 e tal % dos conflitos desaparecem. E é isso que nós precisamos na nossa sociedade. É julgar menos, compreender mais, como diz o Alexandre Monteiro, investigar mais antes de julgar, e é muito, muito importante esse ponto. E, portanto, essa é a mensagem. É ver para lá das ações, é ligar-nos ao nível das necessidades. Podemos não ligar nas ações, podemos não aceitar, mas se formos mais fundo às necessidades, vamos nos ligar e vamos compreender. Que excelente final, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, Norberto, e obrigado a todos. Obrigado, mesmo muito obrigado. Olha, obrigado por teres vindo, obrigado por teres aceitado este convite e pronto, eu espero que a vida te corra bem agora também nos próximos tempos, com estas viagens e com esses workshops, que isso corra bastante bem e consigas levar
mais vezes outras personalidades que não a Cristiano Ronaldo lá fora. Exatamente. Já falei do António Guterres também. Isto, eu recordo, há cerca de 2 semanas tu fizeste um workshop, a primeira pergunta que tu fizeste é: quem é que aqui conhece portugueses que não seja o Cristiano Ronaldo? E havia pessoas que ainda respondiam: Ronaldo! Exato. É Eu muito só engraçado. conheço o Ronaldo, basicamente. O pior é quando eles acham que o Ronaldo é espanhol, mas pronto, já são algumas pessoas. Pronto, então é melhor ser assim, não é? A gente também diz que o Colombo era português, portanto, ainda estamos nesta cena, não é? Olha, Exato, muito obrigado novamente por teres vindo, gostei muito. E, meus caros, aí em casa, para quem estiver ainda a acompanhar-nos, muito obrigado por terem estado a ver esta conversa, seja em direto, ou então se ainda já estiverem a ver no YouTube, que tenham tido a oportunidade de seguir toda esta conversa. Vale a pena toda ela. O Ricardo é uma pessoa extraordinária com um monte de coisas que nos podem ser úteis para as nossas vidas e para a nossa vida, não só pessoal, mas também para a nossa vida profissional. Vamos continuar a ter estas conversas aqui. Na próxima semana voltamos cá às 9h30, 21h30, aqui mesmo ao meu perfil no Facebook. Se estiverem a ver ainda no Facebook, lembrem-se, se quiserem podem ir ao YouTube, podem procurar Conversa sobre comunicação, é o nome de um canal. Façam subscribe, façam like aqui neste vídeo, que é para vocês mostrarem o quão gostaram dele. E quem é o próximo convidado? O próximo convidado, como já aqui mencionámos mais de uma vez, é o Alexandre Monteiro, decifrador de pessoas, e que nos vai trazer imensas dicas, não só como decifrar, mas também, como agora muito bem o Ricardo disse, compreender e criar esta ligação emocional com as pessoas, que é bastante mais importante do que nós estarmos a querer apenas julgar as pessoas e saber se elas estão a mentir ou a dizer verdade. Não é verdade, Ricardo? É acima de tudo ligação e empatia, não é? É mesmo isso. Aliás, especificamente da linguagem corporal, aquilo que eu gosto de ensinar é que não devemos utilizar, e às vezes é um pouco perigoso, e acho que o Alexandre Monteiro também pode falar depois desse tema, mas às vezes é um pouco perigoso nós julgarmos os outros baseado em sinais corporais. Temos que saber o contexto em que está inserido aquele sinal e temos que confirmar. Portanto, tem que haver vários sinais. Não é? Eu não quero entrar muito nessa área, porque o Alexandre é mais especialista que eu nessa área, mas é ver se há um sinal, ok, se calhar uma expressão facial e mais um movimento do corpo, mais o tom de voz que notamos ali, e naquele contexto, então aí faz sentido. Mas mesmo quando nós identificamos que alguém nos está a mentir, em vez de dizermos assim, julgar e dizer tu estás a mentir, és um mentiroso, devemos pensar assim, porquê é que a outra pessoa me está a mentir? Qual é a necessidade? O que é que está por trás? Porquê é que ela não se sente à vontade para me dizer a verdade? Okay? Isso pode ter muitas justificações diferentes, mas uma delas pode ser o meu comportamento pode fazer com que ela não se sinta à vontade para me dizer a verdade. Por exemplo, ok? E é muito interessante essa parte também da linguagem corporal. Mas pronto, para finalizar, quero agradecer a todas as pessoas que estão a ver e também dizer, se me quiserem seguir, Instagram, basta procurar em Ricardo Cabete, Instagram, Facebook e também no LinkedIn. Muito obrigado, Norberto, pelo convite, foi um prazer falar aqui e relembrar os tempos também dos Toastmasters e parabéns por essa iniciativa das conversas, porque é realmente muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Ricardo, até à próxima. Grande abraço. E obrigado a todos. Até à próxima.